podem abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Mais precisamente, você pode abrir no capítulo 16 desse Evangelho. Mateus, capítulo 16. Antes de nós nos localizarmos aí dentro deste capítulo, eu quero fazer um convite a você para repetir uma oração simples que eu vou fazer. E não se engane, não é porque você está repetindo a oração que ela é uma vã repetição. Isso quem vai dizer é o coração com o qual você a repete. Mas eu quero pedir para que você repita essa breve oração com intencionalidade. E pense sobre isso que nós vamos falar agora e ore isso com sinceridade no seu coração. Diga assim: Senhor Deus, eu preciso de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua verdade. Fala comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, quando você saiu hoje, pela manhã de casa, se alguém te perguntasse, para onde você vai? Você possivelmente diria assim, eu vou à igreja, certo? E aqui estamos, na igreja. De fato, você está aqui. Mas quando você usou essa palavra para responder essa pergunta e disse igreja, a que você estava se referindo? Você estava se referindo possivelmente a um prédio que tem um endereço em um lugar específico ao qual você estava se direcionando. De modo que se essa pergunta fosse feita em qualquer outro momento, ou dia da semana, na segunda, na terça, em qualquer outra atividade que nós estivéssemos realizando aqui, que não o culto, a sua resposta a essa pergunta possivelmente seria exatamente a mesma. Você estaria disposto a dizer naquele momento, eu estou indo à igreja. Mas o que é a igreja? E a resposta a essa pergunta é parte do tema que nós vamos abordar aqui, nessa série de mensagens que nós começamos hoje, e que se chama Uma Igreja Comum. Uma igreja comum. O conceito de igreja, ele pode ser, e de fato é, um conceito amplo. Mas nós precisamos que, ainda que esse conceito de igreja seja amplo, o conceito que aprendemos seja bíblico. E por isso é muito importante nós pensarmos sobre a resposta a essa pergunta: o que é uma igreja? Porque isso vai orientar não só o que eu entendo, mas como eu me relaciono com essa comunidade. No mundo atual, a igreja ela pode ser compreendida de várias formas e de várias maneiras. E muitas dessas formas e maneiras que as pessoas costumam compreender o que é a igreja, nos afastam de um entendimento próprio, de um entendimento bíblico do que é a igreja. E por isso nós devemos tomar cuidado. Alguns vão se relacionar com a igreja como se o seu conceito não passasse de um endereço, não passasse de um prédio, às vezes, até um prédio sagrado, mas um prédio. Algumas semanas atrás eu estava chegando aqui na IBAGE, durante a semana, não estávamos tendo nenhum evento específico, mas eu estava vindo para cá, e quando eu estou na direção da porta, de repente passa um cara em cima de uma bicicleta, correndo do meu lado, na direção da igreja. Eu pensei, vou ser assaltado. Mas não, na mesma velocidade que ele vinha, ele parou na frente da igreja, desceu da bicicleta, fez assim, subiu na bicicleta e saiu na mesma velocidade. Por quê? Não basta que pensem que a nossa igreja é católica, né, gente? O cara ainda para aqui na frente e faz o sinal da cruz. Mas por que ele fez isso? Fez isso porque ele se relaciona com este prédio como se este prédio fosse um lugar sagrado, um prédio diferente dos outros.
Alguns se relacionam assim com a igreja. Outros vão perceber a igreja como uma ONG. Um lugar que eu vou lá porque eles vão ter uma cesta básica para mim, eu vou pedir alguma ajuda, é uma ajuda fácil. Né? Um povo que é fácil de nos ajudar, inclusive um povo que é fácil de serem enganados também, então eu vou lá enganar eles. Outros vão se relacionar com a igreja como se a igreja fosse um clube, ou como se a igreja fosse fornecedor de algum serviço de entretenimento. Outros vão pensar na igreja como se a igreja fosse uma escola, ou de alguma maneira semelhante a essas. Muitos dos sentidos nos quais nós usamos a palavra igreja podem nos causar uma profunda confusão e um distanciamento daquilo que ela realmente é. Quando a palavra eclesia, que é a palavra em grego usada no Novo Testamento, é usada para se referir à igreja, ela designa tecnicamente um conjunto de pessoas. Tecnicamente, uma assembleia. Mas essa palavra designa teologicamente um povo, um corpo de cristãos pelo qual Cristo morreu e estão unidos a Ele. E esse corpo, ele pode ser definido de maneira local, de maneira visível, ele pode ser definido de maneira organizada e identificada por marcas que nós vemos na palavra de Deus, como uma liderança de presbíteros, prestação de culto, pregação do evangelho, ministração do batismo, da ceia do Senhor. Mas esse corpo, ele também pode ser definido de maneira universal, o que envolve todas as representações locais verdadeiras da igreja, e envolve também a comunidade dos santos de todos os tempos, em todos os lugares. Como, por exemplo, nós vemos o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, onde nós lemos: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Aqui é uma referência a essa igreja dos céus, de irmãos nossos que ali estão. Quando nós começamos a perceber as nuances e importância da igreja na palavra de Deus, nós entendemos que existe algo muito maior, algo muito mais poderoso que Deus está fazendo por meio da igreja, do que muitas vezes as nossas concepções e compreensões superficiais disso nos permitem perceber. A Bíblia não nos permite lidarmos com a igreja como se a igreja fosse algo de menor importância, ou como se a sua função e o seu significado estivessem mais atrelados a estruturas humanas ou necessidades humanas do que com o que Deus está fazendo em meio ao seu povo enquanto estabelece o seu reino sobre essa terra. E é por isso que noções como eu pertenço à igreja universal, mas eu não pertenço à igreja local, mais conhecido como desigrejados, ou às vezes visitantes crônicos, ou ainda namoradas da igreja, depois nós podemos falar desse conceito, mas é por isso que noções assim são uma anomalia. São uma aberração. Elas não se seguem naturalmente do que a palavra de Deus nos diz, do que a palavra de Deus nos orienta sobre a forma como nós nos relacionamos com a igreja. Elas não são consequências naturais daquilo que a palavra nos descreve, mas são consequências muitas vezes de histórias particulares, de experiências particulares, de instituições que são chamadas de igreja, mas não se comportam, não agem, não são ordenadas como uma igreja. E por isso, meus irmãos, nessa série de mensagens, o que nós estamos fazendo não é discutindo a sua opinião, não é discutindo a minha opinião, não é discutindo o que eu sinto que deveria ser, ou como eu acho que deveria ser, mas eu estou te fazendo um convite
para que todos nós, com o coração humilde diante do Senhor, nos aproximemos da palavra de Deus como quem é governado por ela, e não como quem discute com ela. E que nós possamos perguntar diante do Senhor se a maneira como eu me relaciono com a comunidade de fé é a maneira que flui naturalmente das Escrituras. É a maneira como Deus ordenou que esses relacionamentos aconteçam. E nos próximos domingos, nós vamos entender melhor esses aspectos, expondo o nosso coração àquilo que Deus diz sobre a sua igreja. Nós queremos, a partir de hoje, fazer aqui um exercício, que é o exercício de limpar as maquiagens da igreja. De tirar os penduricalhos, os apetrechos que foram colocados sobre ela. E nós queremos nos voltar para a palavra de Deus, entendendo como o nosso relacionamento deve acontecer de fato com essa comunidade. E para entender sobre a igreja comum revelada na palavra, e não para discutirmos sobre os experimentos sociais de poder que são realizados na nossa sociedade, nós precisamos começar do começo. Nós precisamos pensar sobre a fundação da igreja. Nós precisamos responder à pergunta: quem funda a igreja comum? E para isso, nós vamos nos voltar à passagem de Mateus, capítulo 16. Mais precisamente, nós vamos dar atenção ao texto que está entre os versículos 13 e 18. Versículos 13 e 18 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, assim diz a palavra de Deus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti uma vez mais nessa manhã, reconhecendo que nós não somos donos da verdade, mas que a verdade nos possui. O Senhor é a verdade. E pedindo ao Senhor que a verdade do Senhor seja comunicada ao nosso coração nessa manhã. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós nos relacionamos de forma errada com a Tua palavra, e nos relacionamos de forma errada com os nossos irmãos, e nós não correspondemos às expectativas que a Tua palavra coloca sobre nós. Nós queremos Te pedir perdão por isso. E nós queremos Te pedir que nessa manhã o Teu Espírito trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossas mentes, nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e nos faça fortes na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós nos propomos a fazermos uma reflexão a respeito daquilo que é a igreja, essa passagem de Mateus 16, ela se torna extremamente importante para nós fazermos essa reflexão.
Porque quando nós olhamos para cá, para estes versículos que lemos, nós podemos compreender aspectos importantes da sua fundação e, portanto, do que a igreja é e de para que a igreja existe. No entanto, essa passagem contém também algumas peculiaridades que se fazem importantes de serem entendidas por nós, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E por isso, vamos começar entendendo um pouco do contexto do que está acontecendo aqui. Em Mateus capítulo 16, Jesus vai começar a preparar os discípulos para a sua morte. E parte dessa preparação vai envolver estabelecer a sua identidade de forma firme diante deles. Fundamentar quem ele é diante daqueles que o seguem. Jesus está aqui nesse movimento. E para fazer este movimento, ele vai conduzir os seus discípulos para uma região. Essa região é identificada como a região de Cesareia de Filipe. E ela era uma região completamente tomada e contaminada pelo paganismo. Aquela região que no passado serviu para cultuar a Baal, agora nos tempos de Jesus tinha o centro de culto ao deus Pan. Mas não só a ele. Nessa mesma região achava-se também lugares de culto e sacrifício a César, a Zeus, a Nêmesis, e portanto essa era uma região marcada pelo paganismo. E diante dessa região, que é centro de adoração pagã, Jesus começa a perguntar aos seus discípulos a respeito da sua identidade, a respeito de quem ele era. E há um contraste aqui entre toda essa idolatria, entre as muitas opções de culto, entre as muitas formas de adoração, e a pergunta de Jesus que ecoa nesse ambiente quando ele diz: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Imagine-se nesse lugar. Jesus o conduziu para esse lugar de contrastes, para esse lugar onde havia sacrifícios, e rituais, e deuses, e histórias, e mitos, mas a sua pergunta é: quem dizem que é o Filho do Homem? E o Filho do Homem é a maneira pela qual Jesus preferencialmente se refere a quem? A Ele mesmo. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre este título profético que vem do livro de Daniel, e Jesus usa para se referir a quem Ele é. E ao perguntar isso, ele está levantando a questão: será que Jesus é mais um desses? Será que Jesus é mais um Deus? Será que Jesus é mais um dos profetas? Quem eles dizem que eu sou? E após as alternativas do povo serem apresentadas pelos discípulos, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros ainda falam que é Jeremias, outros dizem algum dos profetas. Vem a pergunta realmente importante, que aqueles homens deveriam responder: quem vocês dizem que eu sou? E meus irmãos, essa não é apenas a pergunta mais importante que aqueles homens deveriam responder. Essa também é a pergunta mais importante que eu e você temos de responder: quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus, que ecoa sobre nós, e a mais importante que nós podemos responder na nossa vida, não porque a nossa resposta define quem Jesus é, mas porque a nossa compreensão de quem Jesus é define quem nós somos, e define também o nosso destino. E essa pergunta se torna importante. E diante dessa pergunta, Pedro faz uma confissão que Jesus vai apontar, que é uma revelação de Deus, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
a partir da resposta de Pedro, Jesus vai fazer uma promessa. Ele diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este pequeno diálogo entre Jesus e Pedro pode ser pequeno em extensão, mas ele é extremamente profundo na sua densidade teológica, no seu significado. E para nós meditarmos a respeito da igreja nessa passagem, eu vou fazer aqui um exercício um pouco diferente, e vou tomar emprestada uma estrutura que vem do apóstolo Paulo. Um pouco antes de Paulo apontar Cristo como cabeça da igreja em Colossenses, Paulo vai dizer em Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando Paulo diz aqui, tudo, você sabe o que ele quer dizer? Tudo. Tudo. Inclusive o quê? Inclusive a igreja. E por isso eu vou tomar essa estrutura emprestada do apóstolo Paulo, para que nós possamos compreender este texto que estamos lendo através dessas lentes, enquanto nós vamos falar que a igreja é fundada nele, por meio dele e para ele. E nós vamos observar aqui o que isso significa. E o primeiro ponto, então, que nós temos que compreender diante dessa estrutura é uma igreja comum fundada nele. Uma igreja comum fundada nele. Veja o versículo 18 novamente. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já deve ter ouvido o seguinte poema: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho? Muito bem. É um poema famoso, não é verdade? No entanto, famoso nessa parte, provavelmente você não se lembra do resto dele. Por isso eu vou lê-lo para você. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este famoso poema de Carlos Drummond de Andrade foi escrito por este autor. No entanto, poderia ter este poema sido escrito por qualquer teólogo que meditasse um pouco sobre essa passagem, até que as suas retinas ficassem fatigadas. Isto porque neste texto tem uma pedra. E essa pedra se torna um grande debate teológico. Essa pedra se torna uma referência de muitas elucubrações, de muitas questões, de muitas perguntas, de muitas opiniões. Mas por que há tanto debate sobre essa pedra? Isso acontece porque existem pelo menos 3 hipóteses significativas de interpretação dessa passagem. Alguns entendem que a pedra que Jesus fala e sobre a qual a igreja é edificada é Pedro. Outros entendem que a pedra que Jesus está falando aqui é a confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Outros ainda vão entender que a pedra aqui é o próprio Jesus.
Mas como nós podemos entender isso? Para nós entendermos isso melhor, nós vamos precisar fazer um exercício de voltarmos na história. Nós temos que voltar ao momento em que Pedro, ou melhor dizendo, Simão, tem o seu primeiro encontro com Jesus. E nós temos isso relatado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. E eu leio para vocês essa passagem que diz: Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Quando Simão tem o seu nome alterado por Jesus, ele passa a se chamar Cefas, uma palavra em aramaico que é transliterada para o grego. Mas o que essa palavra significa? Significa pedra. Por isso o seu nome em grego ali se torna Petros, mais conhecido por nós como Pedro. Essa é a história que está por trás do seu nome. Essa mudança de nome nos ajuda a entender o que nós estamos lendo em Mateus 16, 18. O que nós estamos lendo ali é: eu lhe digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas será então que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é edificada? Essa é a interpretação católica romana, que entende que isso vai significar que Pedro é o primeiro papa. Mas será que isso está certo? Eu te direi que não. Nós não podemos prolongar a discussão aqui, mas eu quero estabelecer alguns pontos importantes. Primeiro, é verdade que Jesus está usando uma espécie aqui de trocadilho entre o nome de Pedro e pedra. No entanto, ainda que a interpretação direta desse trocadilho fosse simplesmente que Pedro é esta pedra, ainda assim, isso não significa necessariamente as implicações teológicas que são extraídas disso pela Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo, existe um contraste sendo estabelecido aqui, para além desse trocadilho, entre as palavras que são trocadas por Jesus e Pedro, porque Pedro diz a Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, filho de Jonas, ou João, uma variação desse nome aqui. Esse contraste deixa clara a diferença para nós daquele que é o filho do homem e daquele que é o filho de um homem. Existe uma grande diferença na hierarquia desses que conversam aqui. E esse contraste estabelecido por essas palavras deve servir para nós como uma contenção que nos resguarda da tentação de supervalorizar Pedro para um lugar para além do que é o seu lugar nessa estrutura. Terceiro, existe sim a relação entre a pedra que Jesus fala e Pedro. Porém, poucos versículos depois, Pedro quer repreender a Jesus quando Jesus está prevendo a sua morte. E do que é que Jesus vai chamar Pedro? Apenas 5 versículos depois, vai chamá-lo de pedra de tropeço. Quarto, Pedro tem sim um papel importante e fundacional de destaque na igreja. Ele recebe do Senhor a palavra para apacentar as ovelhas em João 21. Ele prega o sermão de Atos 2, quando nós estamos entrando nessa nova era da igreja. Ele leva a palavra do Senhor aos gentios em Atos capítulo 10. Tudo isso pode ser entendido como um papel fundamental e fundacional na edificação da igreja, como o próprio texto de Efésios capítulo 2, versículos 19 a 20, nos avisa para que nós não estranhemos isso que nós estamos falando, quando Paulo
vai nos escrever: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, existe um papel fundacional no trabalho dos apóstolos, e é claro, no trabalho de Pedro. Jesus, no entanto, é a pedra angular, como está escrito em 1 Coríntios 3, 11. Também nós vemos aqui: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ok. Mas como nós entendemos então as palavras que Jesus está dirigindo a Pedro em Mateus capítulo 16? Quando Jesus diz: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que aqui a pedra não é simplesmente Pedro, mas é Pedro enquanto um confessante dessa verdade. É Pedro enquanto Pedro se apega a essa verdade. Pedro não é pedra que compõe a fundação da igreja à parte dessa verdade, mas em comunhão com essa verdade, ou antes em comunhão com aquele que é a verdade. E a parte dessa verdade, Pedro se torna pedra de tropeço, como nós vemos nesse mesmo texto. Existe aqui, no entanto, um ponto que muitas vezes se perde nessa discussão. Esse ponto é comunicado a nós pelo fato que a palavra grega oikodomesso está na primeira pessoa do singular, sendo traduzida por eu edificarei. Eu edificarei. O que isso significa? Quem edifica a igreja? Jesus. Ele está dizendo: eu edificarei. Em última análise, não é Pedro, mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que edifica a igreja. Pedro é pedra útil nas suas mãos, mas não há edificação alguma sem comunhão com Cristo. Não há edificação alguma à parte de Cristo. Assim nós vemos que a igreja é edificada nele, Cristo Jesus. Não só porque ele é a pedra angular, mas porque ele é o edificador dessa construção. A igreja é fundamentalmente a comunhão do corpo com cabeça. Como Colossenses vai explorar, ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A comunhão com o Cristo, o Filho do Deus vivo, é quem vai definir a igreja. A igreja possui um edificador sobre todos os outros, uma pedra angular sobre a qual todas as outras foram lançadas. A igreja é fundada nele, mas nós percebemos que a igreja não é apenas fundada nele, ela também é fundada por meio dele. Isso nos leva para o nosso segundo ponto nessa manhã. Uma igreja comum, fundada por meio dele. E para onde eu quero chamar a sua atenção agora? Para o mesmo versículo 18. Leia de novo. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, nós estamos diante de algo que muitos negligenciam depois de terem as suas retinas cansadas, fatigadas pela pedra. Distraídos, deixam passar algumas coisas importantes nessa passagem. Nós não temos aqui só o fato de que é Jesus quem edifica a igreja. Mas qual igreja? A igreja que ele chama minha. A minha igreja. Jesus edificará a sua igreja.
Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a igreja é dele, ele possui autoridade para edificá-la. Jesus é o único que pode dizer: meu corpo, minhas regras. Minha igreja, minhas regras. Ele é o dono da igreja. Ele é a autoridade sobre a igreja. E por isso nós podemos compreender que a igreja é edificada por meio dele. O próprio Pedro, em sua primeira epístola, nos ajuda a entender isso e amplifica para nós o significado importante quando ele vai escrever em 1 Pedro 2, 4 a 5 o seguinte: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo não é só a pedra eleita e preciosa de Deus e o edificador da igreja, mas por meio dele nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus, nos tornando o quê? Pedras que vivem. Por meio de Cristo nós somos inseridos nessa construção. E os seus sacrifícios se tornam agradáveis. E quais são esses sacrifícios agradáveis como pedra viva? Ora, esses sacrifícios são feitos quando você, minha irmã, perdoa aquela irmã que te feriu ou que fez algo que você não gostou. Quando você, meu irmão, não deixa que a intensidade da sua rotina te distancie do povo de Deus e do povo que Ele construiu para que você seja parte disso, se relacione com isso. Esses sacrifícios acontecem quando o seu louvor a Deus deixa de ser apenas uma canção e é encarnado em vida vivida, prática, desfrutada, experienciada nessa comunidade construída por pedras que vivem, da qual você é uma dessas pedras e está amparado por pedras aos seus lados, todos nós repousando, sustentados sobre a pedra angular. A pedra que funda tudo isso. É assim que nós sustentamos essa casa, por causa do que foi feito por nós. Pedras que vivem, pedras que perdoam, pedras que têm comunhão, pedras que louvam, pedras que proclamam, pedras que constroem a casa edificada pelo Senhor. Eu não sou a igreja, mas eu sou uma das pedras que a compõem por meio de Jesus Cristo. Irmão, você não é essa catedral toda que você pensa sozinho. Abaixa a sua bola. O Senhor não nos chamou para uma vida em isolamento, Ele nos chamou para uma vida em comunidade. Ele nos chamou para uma vida em serviço, e Ele colocou estruturas que governam esse serviço. Porque, louvado seja Deus, Ele não nos entregou as nossas mãos. Ele não nos entregou as nossas vontades e paixões. Mas Ele estabeleceu para nós um caminho. Você é um bloco de construção, unidos a outros, por meio de Cristo. Voltando à nossa passagem principal, outra coisa deve estar clara quando nós compreendemos que a igreja é de Cristo. Ele possui autoridade sobre ela. Isso nós vimos. Mas veja o que acontece no versículo 19. Logo após a promessa de edificação da igreja, Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Primeiro, para entender isso, nós temos que saber que essas palavras não foram dirigidas apenas a Pedro. Sim, nesse texto foram. Mas em Mateus 18, nós vemos essas mesmas palavras dirigidas à igreja. Segundo, essa palavra fala de autoridade para a proclamação e disciplina que é praticada pela igreja. Essa autoridade é recebida pela igreja. Quando o Catecismo de Heidelberg fala sobre essas chaves do reino, ele vai dizer que elas são a pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã. É por estes dois meios que o reino do céu se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. Terceiro, essa autoridade, no entanto, não é da igreja, mas ela é exercida pela igreja. A autoridade, no entanto, é a autoridade de Cristo, que vem de Cristo, que é para Cristo, que é dada por Cristo, mas é exercida por meio da igreja. Veja que o texto não diz: o que você ligar na terra será ligado nos céus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Orty Franz, um teólogo, deixa clara essa diferença quando ele vai dizer: quando Pedro tomar a sua decisão, se verá que ela já havia sido tomada no céu, tornando não o iniciador de novas direções para a igreja, mas o fiel dispenseiro das decisões prévias de Deus. Nessa forma sintática, a declaração se torna não uma promessa de endosso divino, mas de orientação divina para capacitar Pedro a decidir em conformidade com o propósito já determinado por Deus. O que isso significa, meus irmãos? Significa que a igreja recebe responsabilidade para exercer a autoridade de Cristo, e por isso tem a obrigação de exercer essa autoridade conforme a palavra de Deus e o poder do Espírito. Deus não vai conceder essa autoridade como quem larga a igreja nas nossas mãos, mas como quem trabalha nesse mundo estabelecendo o seu reino através da igreja. A base da autoridade da igreja não é o carisma e a popularidade do pastor. A base da autoridade da igreja não é o poder econômico da comunidade. A base da autoridade da igreja não é o engajamento político ou a influência política. A base da autoridade da igreja não é a tradição. A base da autoridade da igreja é o nome, o poder e a representação de Jesus. E é por isso que nós vivemos muitas vezes um caos nesse mundo, porque supostas igrejas estão estabelecidas tendo como base da sua autoridade a influência política, o dinheiro, o carisma do pastor, a popularidade do dominador do rebanho. Essa não é e não são as bases da autoridade da igreja. Nós agimos em sua autoridade conforme a sua palavra e no poder do seu Espírito. E nós não podemos tomar isso como algo leve. Não é leve. Sabe por que você acha que é leve? Sabe por que eu acho que é leve? Porque nós somos influenciados pela nossa cultura, que é uma cultura individualista, que é uma cultura consumista, que é uma cultura que não tem alianças, que é uma cultura de traição, que é uma cultura onde eu faço o que é melhor para mim, que é uma cultura que não tem pensamento geracional, que não se importa com os que vieram antes de nós, que não se importa com os que virão depois de nós, e eu transfiro todas essas coisas, muitas vezes em um nível inconsciente, para a minha relação com a igreja, que agora se torna parte do mercado. O que vocês têm para me oferecer? Vocês têm cultinho infantil? Vocês têm ar-condicionado? Vocês têm programação de férias para as crianças? Ah, então eu venho para essa igreja. Que aberração é essa que nós estamos criando?
Isso não é a igreja de Jesus. Você acha que os apóstolos instituíram escola de férias para as crianças? Não foi. Essas coisas são ruins? Não. São boas. Sabe o que mais os apóstolos não instituíram? Escola bíblica dominical. Extremamente recente na história da igreja. Significa que isso não é bom? Não, é bom. Eu quero que tenhamos, eu quero que façamos. Mas você não escolhe uma igreja baseado nisso. Existem coisas mais importantes, mais caras. E existe uma relação mais profunda que você tem de submissão à comunidade da qual você faz parte. Porque aqui não é a comunidade do pastor Cristiano, não é a comunidade do pastor João, não é do Rodrigo, do pastor Rodrigo, do pastor Gleison, não é. É a de Cristo Jesus. Porque se a autoridade fosse minha, se a base para a minha autoridade fosse a minha opinião, você teria toda a razão de quebrá-la. Sai chutando os bancos. Porque não seria a igreja de Cristo. Mas a base da autoridade da igreja é Jesus. Ele instituiu. A igreja foi fundada nele, por meio dele. E agora nós vamos ao último ponto. Uma igreja comum fundada para ele. Uma vez mais, observe o versículo 18. Você está vendo que ele é importante, né? Também eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe aqui, na nossa tradução, uma característica que nos impede de ver um detalhe importante. Quando nós lemos as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós podemos ficar com a impressão de que a igreja está aqui sendo atacada, se defendendo das portas do inferno. Que as portas do inferno estão vindo e destruindo a igreja, ou querendo bater na igreja. E eu nunca vi nenhuma porta atacar ninguém. No máximo cai por acidente. Mas eu nunca vi uma porta sair correndo atrás de alguém. E o que acontece aqui? Essa palavra no grego, contra, que está no trecho que lemos, não existe. O que significa que o que nós estamos lendo aqui, na verdade, é algo como: as portas do inferno não poderão resistir a ela. As portas do inferno não ficarão de pé diante dela. A igreja edificada por Cristo não está na defensiva contra o inferno, ela está na ofensiva. Ela está saqueando o inferno. Ela está indo contra o inferno. Essa é a igreja que Jesus estabelece. Mas o que isso quer dizer? Para nós entendermos a dimensão do que está sendo dito aqui, nós precisamos voltar a algo que eu falei anteriormente. Jesus e os discípulos estão aqui na região de Cesareia de Filipe, que eu disse para vocês que é uma região extremamente pagã. E havia nessa região lugares de culto para o deus Pan, Zeus, César, Nêmesis. E esse lugar de culto, sabe como que ele era? Ele era uma grande pedra. E nessa pedra, e ao redor dessa pedra, eram construídos templos. Construídos ali para adoração e sacrifício. E nessa grande pedra, havia uma caverna. Uma grande caverna, está lá até hoje. E do fundo dessa caverna que estava naquele lugar, vinha uma fonte de água. Uma fonte tão cheia que era um dos rios que tributavam o Rio Jordão. Então imagine essa cena desse lugar. Esse povo que habitava aquele lugar olhava para aquela caverna e para aquela fonte de águas que vinha dessa caverna, e eles falavam assim: olha, essa caverna é muito profunda. Essa água, ela vem do mundo dos mortos. Essa água vem do Hades. E por isso aquele lugar fica conhecido como a porta do inferno. E Jesus está nessa região,
conhecida pelas portas do inferno, com seus discípulos. E quando Jesus está ali, e ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão resistir a ela. Ele está dizendo que tomará o domínio de Satanás, que transformará o domínio de Satanás em sua tumba, porque eles estavam em um lugar onde as pessoas iam jogar crianças naquela caverna, fazer sacrifícios naquela caverna, mas diante do estabelecimento da sua igreja, diante da proclamação da sua verdade, as portas do inferno não iriam resistir. Meu irmão, a igreja será edificada, o reino estabelecido, o inferno saqueado. Eles não mais seriam servos do Senhor dos mortos, eles seriam libertos pelo Senhor dos que vivem. Aqueles que estavam escravizados pelo pecado, aqueles que estavam naquele culto imoral, obsceno, estavam diante daquele que edificaria a sua igreja sobre a pedra angular e transformaria os homens em pedras que vivem, as pedras do seu reino. A igreja avança, o reino vem, as pessoas confessam a Cristo, e a sua igreja é estabelecida por Ele, para a sua glória, para o seu reinado. Na mitologia grega, Pan era um deus capaz de causar uma sensação repentina nas pessoas, de um intenso e terrível medo. É por isso que nós usamos a palavra pânico. Mas é o inferno que treme diante do avanço implacável da igreja de Deus. Aquela pedra seria derrubada, aqueles templos seriam derrubados, o reino de Deus edificado. Quanto a nós, meus irmãos, nós não temeremos. As portas do inferno não resistirão. E nós não temeremos, porque temos a promessa feita por Jesus em Mateus 28:20. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E as portas do inferno não prevalecerão diante de nós. O diabo tenta fazer confusão, mas ele se levanta para ele cair envergonhado. E nós nos amparamos na promessa de Deus. Isso é a igreja edificada por Ele, na sua presença, no meio de nós, no seu reino. Nós estamos aqui como essa embaixada desse reino, aguardando esse reino ser revelado plenamente. E você precisa entender a quem pertence a sua vida. A sua vida não pertence ao Senhor dos mortos. O seu lugar de sacrifício não é as portas do inferno. O seu lugar de sacrifício é como pedra que vive, sacrifícios agradáveis a Deus. Não como aqueles homens que estavam escravos naquele lugar. Por isso, não viva como pagãos que buscam resposta na fertilidade, no sexo, no dinheiro ou nas guerras. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E isso não é obra de homens. Nós não estamos de pé por dinheiro, não estamos de pé por força, não estamos de pé por influência, não estamos de pé por política, não estamos de pé por qualquer questão humana. Nós estamos de pé como a igreja comum, fundada nele, por meio dele e para ele, para a sua glória. Por isso, eu quero te desafiar a parar de se relacionar com a igreja de Deus, não é com a Ibage. Não estou pregando a Ibage para você. Você não quer ficar aqui, não quer ser membro aqui,
Pode procurar uma igreja bíblica. Não pode, mora longe, pode procurar uma igreja bíblica. Mas eu estou te falando de como você se relaciona com a igreja de Deus. Isso não é algo leve. Não é um menu que você abre e escolhe o que você quer. É uma lei de Deus. Ou você não crê. Porque se você não crê, então tudo bem. Primeiro você precisa crer. Mas se você crê, nós temos que viver aquilo que cremos. E todos nós aqui, nos submeter à palavra de Deus. Submissão. Submissão. Esse é um lugar de submissão. Eu me submeto. Você se submete. Porque rei só tem um. Ele é Jesus. Repense a sua relação com a igreja. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar nosso coração e nossa igreja diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que a palavra do Senhor possa gritar mais alto dentro de nós do que as vozes da nossa cultura, do que as vozes dos nossos pecados e egoísmos. Que a voz do Senhor ecoe e conserte nosso caminho, firme os nossos passos. Nós sabemos que a promessa do Senhor é real. E nós já experimentamos dimensões do cumprimento dessa realidade. E nós queremos pedir ao Senhor por essa comunidade, para que nós sejamos encontrados aqui de maneira fiel, pregando a Tua palavra, nos submetendo ao Senhor, desfrutando da manifestação do Teu poder, seguindo os trilhos que estão escritos para nós, para que nós não desviássemos do caminho e sendo alvo da ministração do Espírito de Deus. Nós clamamos por isso, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, se existem aqui entre nós aqueles que não renderam a vida ao Senhor, que nessa manhã eles possam ouvir a voz do bom pastor e responder a essa voz, se tornando parte do rebanho do bom pastor. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que se existem entre nós aquelas ovelhas que um dia se submeteram ao Senhor, mas hoje têm vivido como rebeldes, correndo, gritando, que o Senhor pastoreie esses corações de volta para o Teu rebanho, Pai, em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que a liderança dessa igreja seja achada sempre em fidelidade ao Senhor. Que o Senhor nos livre das cobiças desse mundo. Que o Senhor nos livre de colocarmos os nossos olhos com vaidade sobre qualquer coisa. Porque o trono aqui é Teu, o nome aqui é Teu, e que o nosso nome diminua e o nome do Senhor cresça. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre.